Glória a Deus. Mais uma vez saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, no seu capítulo 11. Carta aos Romanos, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Capítulo 11, verso 36. Glória a Deus. Aleluia, amém. Capítulo 11, verso 36. Romanos. Aleluia, Jesus. Amém. Palavra do Senhor, nós vamos estar lendo somente a parte A do versículo, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra em meu coração para essa noite, e o Senhor me deu um tema que chama Criados com Propósito. Aleluia. Irmãos, atualmente nós temos visto, um mundo que cada dia mais está longe de se dizer que seria um mundo adequado para nós vivermos. Eu digo nós, não só os cristãos, mas toda a humanidade, Porque nós temos presenciado um mundo que tem se preocupado muitas vezes com si próprio, sem se importar com o que Deus instrui em sua palavra. E esse mundo, verdadeiramente, para os cristãos, está cada vez mais hostil, mais difícil de se estar nele. Por isso que muitas vezes nós cremos que o Senhor Jesus está próximo de voltar, devido até mesmo a dificuldade que hoje nós vemos de tantas coisas acontecendo nesse mundo, de tanta injustiça. Os que deveriam ser os justos pela lei, nós vemos aí que às vezes a própria justiça é a mais injusta ainda. Então, se torna um mundo verdadeiramente complicado e difícil para se dizer que podemos viver em paz, num mundo de justiça, e que um mundo que seja igual para todos, Felizmente não é esse o quadro, o cenário que o mundo está vivendo hoje. Como alguns dizem, até o mundo não gira, o mundo capota, de tão estranho que anda. Mas ainda a palavra do Senhor, ela permanece inabalável. Ela é a mesma desde quando o Senhor a entregou aos seus servos, seus discípulos. Ela é a mesma. Assim como diz, se não me falha a memória, foi Billy Graham, que disse. Não tenho convicção de quem realmente disse, mas ele disse que a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, tudo que está na palavra do Senhor é verdadeiramente o que o Senhor tem para os seus filhos caminharem e irem bem em todas as coisas da sua vida. Só que nem tudo e nem todos andam e caminham de acordo com a vontade de Deus. Porque, como eu disse, muitos vivem de uma forma distante de Deus, sem se importar com a opinião de Deus sobre sua vida. E aqueles que andam segundo o curso desse mundo, muitas vezes se perdem nele. Mas aqueles que andam na presença do Senhor, irmãos, pode ter certeza que alcançarão vitória de Deus.
A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é assim que o cristão hoje, ele tem que se manter para poder viver nesse mundo, como um monte que não se abala diante de tantas atrocidades que temos visto, de tantas situações que ocorrem, de modo que não pode se deixar abalar sua fé por conta do que vimos, ou até mesmo daquilo que vimos e ouvimos. Aleluia, Jesus. E nessa passagem, né, que fala sobre os montes de Sião, há muitas situações, né, nessa passagem, não só pela palavra que diz para permanecermos inabaláveis, mas nessa passagem aqui na terra também, né, há muitas situações onde que nós vamos ter que enfrentar. São muitos caminhos a percorrer, né, muitas coisas podem acontecer. E nesses acontecimentos, né, nós podemos ter ganhos, podemos ter perdas, podemos ter alegrias, tristezas, os vendavais podem vir, né, os temporais podem acontecer, mas nós sabemos que tudo é um processo. E em meio a esse processo, né, só pode haver vitória quando nós lutamos. Porque nós sabemos que para ter a vitória, nós temos que cumprir uma trajetória. Porque se nós não lutamos, nós não alcançamos essa vitória. Então essa trajetória ser percorrida, principalmente pelo cristão, né, nós sabemos que é passageira e que nós não podemos nos abalar com isso. Que nós temos que passar nesse mundo e permanecer na presença do Senhor, para alcançarmos a vitória de Deus. Aleluias. Aleluias. E em meio, né, a essas adversidades que ocorrem nesse mundo, haverá aqueles que abraçarão o mundo e deixará se levar por ele. Independente de, às vezes pode ser aqueles que estão aí já sendo, como diz, como palha levados pelo vento, né, que vão conforme o curso deste mundo, né? E muitas vezes nós também, né? E nós não podemos deixar se levar por esse curso desse mundo. E há aqueles, como eu disse, que abraçarão o mundo para si, mas para outros essas adversidades, ela será apenas uma alavanca que os arremessa para os braços do Pai. Porque enquanto para uns, né, as dificuldades encontradas nesse mundo os levam para longe de Deus e mais próximos do mundo, o verdadeiro cristão, ele tem que entender que isso o leva mais para próximo de Deus. Porque é no meio das dificuldades, das situações, que nós temos que continuar cada dia mais na presença de Deus, orando e buscando a face do Senhor. Porque nós sabemos que esse mundo aqui não nos isenta de vivermos situações difíceis. E também o fato de sermos cristãos, estarmos na presença de Deus, não quer dizer que o mar será calmo, que tudo será rosas, porque também haverá os momentos difíceis. E que nós, como cristãos, sabemos que essas dificuldades, elas vêm muitas vezes para fortalecer o nosso caráter. E Deus prova os seus filhos, muitas vezes, nesses momentos, para saber o que há verdadeiramente dentro de nós. O Senhor, como foi louvado aqui, permitiu que aquele povo no deserto, alguns, né, historiadores dizem que seria passado até a terra prometida, e em poucos dias, coisa de 10, 11 dias, eles passariam por aquele deserto e chegariam à terra prometida. Porém, né,
Como diz a palavra, o Senhor precisava tirar o Egito de dentro do povo, porque Moisés tirou o povo do Egito, mas somente Deus tirou o Egito de dentro do povo. Então Deus provou e caminhou com aquele povo o tempo bem mais que necessário que seria para eles chegarem à terra prometida, tão somente para purificá-los, né? Para livrá-los, libertá-los do Egito. E muitas às vezes, né, em algumas situações, nem todas, muitas vezes o cristão também ele é provado, porque Deus quer saber o que tem dentro dele, de forma que, lógico, Deus é onisciente, sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, mas Ele quer saber se diante das situações nós permaneceremos fiéis e inabaláveis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Certas situações, como eu disse, vai depender, certas coisas, vai depender como nós encaramos também essas situações, né? E há aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor e lutam contra a vontade do Senhor. Lutam em suas vidas quando Deus muitas vezes tem um propósito, mas a pessoa não está preocupada com o propósito de Deus, né? Ele quer andar, como diz, eu sou o dono da minha vida e eu sou maior, como diz, de idade, eu sei o que eu faço da minha vida, né? A vida me pertence, eu faço dela o que eu quiser. E nós sabemos que não é bem assim, que muitas vezes, né, a pessoa fica ali patinando no lugar, né, a sua vida não avança e ela fica ali lutando contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus na vida dela. Porém, nós sabemos que muitas vezes, né, essas pessoas elas vão estar caminhando pelo mundo sem visão, né? Num mundo de escuridão, e elas acabam tropeçam por não enxergarem a verdade que Deus quer colocar para a vida delas, né? E ali eu falo que a pessoa fica patinando no mesmo lugar, porque o propósito de Deus muitas vezes é grande, o propósito de Deus é o melhor, mas se eu não quiser o propósito de Deus na minha vida, Deus não pode impor a vontade dele sobre a minha. E é onde que às vezes a minha vida fica estagnada, não flui, e muitas vezes a pessoa fica se perguntando o que acontece que minha vida não sai do lugar, que as coisas não dão certo, não flui, não vai, né? Mas, e aqueles ainda que às vezes culpam a Deus por isso. Na verdade, é onde que nós temos que tão somente olhar para nós e nos perguntarmos: será que eu estou cumprindo com a vontade de Deus na minha vida? Será que é esse o caminho que eu estou indo, é o caminho mais correto? E como eu disse, né? Às vezes a pessoa abraça o mundo e está indo para aquele caminho que não lhe traz nenhum benefício, não traz tanto benefício físico, espiritual, financeiro muitas vezes. Mas por quê? A palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E como eu falei, né, a pessoa anda no mundo como se estivesse andando na escuridão. Ele não consegue enxergar a verdade de Deus, ele não consegue ver a luz do evangelho do Senhor. Mas porque o Deus deste século, que é o inimigo, ele tem cegado o entendimento de muitos, infelizmente, né? Tem cegado, e a pessoa não consegue enxergar diante de si a própria vontade de Deus para ele.
Outras pessoas às vezes simplesmente se esquecem da presença de Deus, né? Do Senhor Todo-Poderoso, e vivem suas vidas como se não tivesse sentido algum viver. Irmãos, olha, eu tenho visto alguns vídeos na internet que nos deixam assim, às vezes, estarrecidos, nos faz refletir sobre algumas coisas, porque eu vi, irmãos, vídeos onde pessoas, elas simplesmente, eu falo no mundo afora, no mundo de uma forma geral, não só aqui no Brasil, como em outros países, em outros lugares, a gente vê pessoas que transformam a sua aparência física, né? Sua aparência humana, ela muda, modifica, põe chifres, corta a língua, muda, bifurca a língua, faz tantas coisas, colocam pelotas, faz caroços pelo corpo. Irmãos, às vezes você vê que aquilo se torna uma aberração humana, deixa de ser uma aparência humana, sendo que, como nós vimos aqui, né, que o Deus deste século, ele cega o entendimento de forma que não resplandece a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós fomos feitos semelhante à imagem de Deus, e as pessoas têm mudado essa imagem, né, e semelhança de Deus para semelhança a bestas feras, às vezes, né, de demônios até, de tanto que modificam. E aí você se pergunta, o que está acontecendo com esse mundo? Por que essas pessoas têm essa necessidade? É a ausência de Deus que faz com que isso ocorra, né? E não só pessoas que modificam a aparência, mas aquelas que querem viver como animais. Eu vi a história de uma moça que ela, desde pequena, tinha ali, ela vivia num lugar onde tinha cavalos, e ela passou, então, a viver também como cavalo. Ela andava com as mãos e os pés no chão, como se fosse um animal. Vi também pessoas que queriam ser como cachorros, que colocavam coleiras no seu pescoço e latiam como animais. Outros que queriam viver como um felino, como um gato, e ali comia a ração daquele animal também. Então, o que nós temos a dizer dessas pessoas? São pessoas que não sabem que seus corpos foram criados para serem templo do Espírito Santo e não delas mesmas. O Senhor criou-nos com o propósito de nos encher do Espírito Santo. Aleluia. Não para vivermos segundo as nossas vontades. Aleluia. Nós sabemos que o Espírito, ele batalha contra a carne e a carne batalha contra o Espírito. E nessas situações nós vemos que o corpo físico venceu essa luta contra o Espírito. Porque quanto mais você toma atitudes, quanto mais você faz coisas, né, da necessidade física ou do corpo humano, mais você vai estar suscetível a fazer as vontades do inimigo. E essas pessoas vivem nessa situação, irmãos, que às vezes aí, em meio a toda essa discrepância do mundo, né, atual, aí podemos até perguntar: aonde é que está a igreja que é sal da terra e luz do mundo? De um modo geral, né? Aí nós nos perguntamos: será que essas pessoas conhecem o Evangelho? Será que elas sabem que seus corpos foram criados para ser templo do Espírito Santo? É nessa hora
que a igreja tem que se avivar. A igreja, de um modo geral, nós esperamos aí, né, que há uma profecia que para mais próximo do final dos tempos haverá um grande avivamento da igreja. Louvado seja Deus que isso ocorra, porque quando nós vemos essas situações dessas pessoas que vivem dessa forma, é onde que nós perguntamos: cadê a igreja do Senhor? Como diz a palavra, né? Quem pregará? Quem se disponibilizará para levar a mensagem do Senhor? Às vezes a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros para fazer a vontade de Deus e para buscar essas almas que estão perdidas nesse mundo. Irmãos, eu sei que fácil não é, né? Não é fácil. Nós vemos lá em Romanos 12:2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor já nos recomendou, através do apóstolo Paulo aos Romanos, para que nós não nos conformássemos com este mundo, né? Para renová-lo pelo nosso entendimento da palavra do Senhor. Se bem que muitas vezes eu costumo dizer que o Senhor já disse, né? Dizia para o seu povo antigamente, no Antigo Testamento também, ele dizia que o meu povo perece, né? E erra muitas vezes por não conhecer a verdade. E eu falo que a verdade, às vezes, não só da palavra, mas a verdade de muitas situações, a verdade de muitas coisas. Às vezes é necessário nós termos um entendimento, um conhecimento maior, não só da parte da palavra do Senhor, mas de tudo o que rege o mundo e principalmente o que rege a nossa vida, né? Aleluia, porque eu costumo dizer que nós temos que entender que o nosso país, ele carece de orações, né? A nossa nação, ela precisa que nós venhamos interceder por ela também, não só, né, por esse mundo como está, que nós venhamos interceder de um modo geral pela nação, pelas pessoas que sofrem, às vezes por uma situação que não foi criada por Deus, né? Às vezes foi a nossa própria vontade que cria essa situação, né? É como diz a palavra, que quando o justo governa, o povo se alegra. Então nós conhecemos um governante se o povo se alegra, se as coisas vão bem, porque Deus está aprovando. Aleluias. Agora, quando nós sabemos que as coisas não vão bem, que o povo não está bem, que o povo está sofrendo muitas vezes, nós sabemos que o governante não foi aprovado por Deus. Porque nós vemos também na palavra que os reis, né, ali, muitas vezes eles iam para a batalha e buscavam em Deus. Davi mesmo era um deles, que buscava a direção de Deus para que ele fosse para a guerra, para saber se ele ia ou não. E reis que às vezes nem todos, né, a palavra cita que nem todos eram aqueles que atendiam à vontade de Deus, mas aqueles que faziam a vontade de Deus buscavam ao Senhor como eles deveriam governar, e tudo ia bem. Então ali nós vemos, né, que eles queriam saber qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é só na minha vida, não é só na vida dos meus, mas também na vida do país de um modo geral. Nós temos que conhecer quem governa, o que fez, o que faz. Agora,
nós teremos, por exemplo, eleições municipais, e nós temos que conhecer, saber quem são, para que nós possamos fazer as coisas conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim nós sabemos que as coisas irão bem, né? E nós podemos olhar para tudo e temos visto atualmente, mas às vezes nós acabamos por ignorar, como se nada tivesse acontecendo. Mas será que estaremos cumprindo a vontade de Deus? Porque quando nós vemos tudo isso, irmãos, acontecendo, né, diante da vida das pessoas, como elas têm vivido, como anda, como eu falei, a situação da nossa nação, de outros lugares, de outras nações, é momento de mais do que nunca buscarmos a presença de Deus, de orarmos e de clamarmos pela justiça de Deus. Porque nós vemos que somente a justiça de Deus é que pode verdadeiramente trazer um refrigério para as almas. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O inimigo, ele não perde tempo, né? Eu falo que sempre ele está ali buscando uma brecha, ele está buscando oportunidade para tanto trabalhar na vida do povo, trabalhar na vida da igreja, trabalhar em diversas situações. Uma mente governante, uma mente que não esteja instruída por Deus, muitas vezes ela pode ser uma mente usada pelo inimigo. E o mal, ele não espera para agir. Ele age em todo o tempo. Ele só está esperando o momento certo. Quando nós vemos aí, muitas vezes aqueles, né, muçulmanos, tanta coisa que às vezes eles fazem, dizendo que estão ali cumprindo com o desejo de Alá, né? São coisas que tiram às vezes até a sua própria vida. Mas nós, como cristãos, nós não precisamos tirar a nossa vida para fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que nosso Deus é vida e vida em abundância. Porém, às vezes eu falo, será que nós não estamos assim um pouco acomodados, conformados com o mundo? Será que não estamos, né, numa situação confortável e não queremos nos indispor? Às vezes, irmãos, eu falo com Deus, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque às vezes nós não queremos nos dispor a fazer certas coisas, porque nós sabemos que haverá um ataque do inimigo. Nós sabemos que o inimigo, ele não vai simplesmente se acomodar. Ele vai vir sim para cima de nós. Mas como nós lemos aqui, né, aquele salmo, nós não podemos nos abalar. Nós sabemos que quando o Senhor está do nosso lado, nós ganhamos a batalha. Basta somente que nós nos aproximemos um pouco mais do Senhor, nos armemos um pouco mais. Ainda ontem a colega dizia sobre a intercessão, e eu disse para ela, verdadeiramente um soldado só pode ir para a guerra quando ele estiver devidamente armado. E nós sabemos que essa guerra, ela não é de hoje, mas é desde o início da fundação do mundo, que já existe essa batalha. E ela também não é terrena. Nós vemos os reflexos dela aqui nessa terra, mas ela não é terrena, ela é espiritual. E nós só conseguimos vencê-la no mundo espiritual. E como eu disse, o inimigo tem lutado de um modo sutil, né? Que às vezes ele
vai colocando uma coisinha aqui, outra ali, que às vezes a gente acha que não tem nada, que é algo simples, né? Vou dar uma descansada aqui, vou dar uma descansada ali. E muitas vezes nós vamos ficando fracos na presença do Senhor. Então é momentos, irmãos, nesses momentos que eu falo que nós temos que nos levantar, nos armar, jejuar diante a presença de Deus. Porque a igreja de hoje, eu falo de um modo geral, não é aqui, né? Mas nós sabemos que a igreja hoje, poucos têm valorizado a palavra como ela tem que ser valorizada. Nós temos coaches evangélicos hoje, né? Que é aqueles que não querem, muitas vezes, levantar a pessoa pela palavra. Ele quer levantar por palavras meigas, por palavras que levantam o seu ego. Mas o que verdadeiramente vai sustentar uma vida é a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós, como igreja, né, não podemos tirar o foco de Cristo. Nós temos que andar segundo as pisaduras do Senhor. Quando eu falo em foco de Cristo, é o que Cristo nos ensinou, né? Paulo, ele já andava de acordo como Cristo também andou, né? Ele falava para a gente imitá-lo assim como ele imitava Cristo. Porque Jesus, ele andou aqui nessa terra, foi humilde, não quis holofotes para si. O Senhor, ele cumpriu com a vontade do Pai, não saiu, né, da lei. Nós sabemos que o Senhor era Deus, mas ele também era 100% humano. Às vezes nós paramos e pensamos: nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir jejuar. Uma consagração de jejum aí 3, 4 dias, 5, que seja, eu não vou conseguir. Irmãos, Jesus, como eu falei, ele era 100% humano, né? E o Senhor, ele consagrava a Deus, ele jejuou uma vez 40 dias no deserto. Não estou dizendo para os irmãos fazerem isso, que é loucura, nós sabemos, porque nós somos somente 100% humanos. E Jesus era 100% humano e 100% Deus. Mas uma coisa é certa, é nesses momentos aí que o inimigo, ele tem nos vencido. Quando nós achamos que nós não conseguimos, ele fica trabalhando na nossa mente. Você não vai conseguir, você vai ficar doente, você vai isso, você vai aquilo. Para que você vai ficar lá jejuando por aquela alma? Cristo, ele cuidava das almas de uma forma de dar a sua vida. Porque na realidade, o que Cristo andou aqui e fez foi cuidar dos menos favorecidos. E quando ele deu a sua vida por toda a humanidade, ele deu sem perguntar se merece, se não merece, tanto que graça é algo, né, imerecido por nós. Que não tem preço o que o Senhor fez por nós. E de igual modo, irmãos, às vezes nós temos que adotar uma alma, uma vida, para orar por ela. Às vezes temos muitos na nossa própria família, não precisa nem irmos muito longe, que as coisas do reino celestial, do mundo espiritual, elas só podem ser conquistadas e ganhas através dos nossos joelhos, das nossas orações, das nossas consagrações, para que Deus trabalhe naquela vida. Se nós não nos prepararmos para isso, nós seremos com certeza derrotados.
seremos alvo fácil e não ganharemos nenhuma alma para Cristo. Mas quando nós nos dispomos, Deus, Ele atende o nosso desejo, né? Quando nós nos colocamos ali na presença para orar, como o irmão disse aqui, não para falar mal, não para criticar, mas para orar por uma vida, porque nós sabemos que Deus, né, Ele encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Nós não podemos esquecer de onde nós estivemos um dia, que era nessa mesma ignorância, sem conhecer a palavra de Deus. Às vezes nós fizemos coisas por desconhecer a Deus. E muitos estão aí nessa mesma situação. Não tem por que nós criticarmos, nós falarmos delas, mas nossa obrigação verdadeiramente é orar por elas. Certo dia eu encontrei um senhor, e ali conversando, ele começou a falar sobre o genro dele, falando mal, que era isso, que era aquilo. E ele é um cristão, né? É um senhor cristão. E eu, depois que ele falou tudo que ele tinha para falar, eu olhei para ele e eu disse assim: o senhor já orou por ele? O senhor já jejuou pela vida dele? Porque, irmãos, verdadeiramente falar não tem resultado nenhum. Mas quando nós nos dispomos a jejuar, a orar por uma vida, nós vemos a mão de Deus trabalhando em favor daquela vida. Então, nós como representantes, né? Os cristãos são representantes de Cristo na terra. O Senhor, eu creio que, independente se nós temos função dentro da igreja ou não, o Senhor delegou a todos aqueles que o receberam como Senhor, como Salvador, para que leve a palavra, para que busque as almas. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que não somos perfeitos, que muitas vezes nós nos cansamos, né? Parece que as nossas orações não chegam ao trono de Deus e parece que a vitória às vezes está tão longe. Eu já me senti assim, que às vezes a gente ora tanto por uma causa e você não vê mudança. Aí é onde que muitas vezes eu falo com o Senhor, Senhor, aonde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Porque eu sei que o Senhor não falha, o Senhor não erra, que o Senhor é perfeito, mas eu sei que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está certo. Ou muitas vezes não é o tempo determinado por Deus, porque o Senhor conhece o hoje, o amanhã, o depois da manhã, e Ele sabe o dia certo também para nos dar a vitória. Então, ou nós esperamos, né, no Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Então nós temos que renovar as nossas forças e saber esperar o momento que Deus nos dará a vitória, mas sempre batalhando pelas almas, pelas vidas, né? A igreja do Senhor, ela tem que despertar para esse propósito, para o propósito de Deus, que é a salvação das almas através de Jesus Cristo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? E essa é a palavra que o Senhor me deu para essa noite. Os irmãos possam ficar com essa palavra, meditar, e que nós estejamos a cada dia mais prontos, né, diante de Deus, para o dia que Ele vier, nós apresentarmos a Ele as nossas obras, apresentarmos a Ele muitas vezes as almas, e que nós possamos estar contribuindo a cada dia para o reino do Senhor. Amém?
e as palmas que glorificam o nome dele.